Essa notícia tem tudo a ver com o nosso município de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis não tem, já há alguns bons anos, o seu terminal rodoviário ou a sua estação rodoviária a pleno. Não há venda de passagens. Para quem quiser ter as informações sobre o horário de ônibus, precisa ir se deslocar até lá, olhar naquele painel que foi montado lá, ou ligar para as empresas. Enfim, o passageiro aqui do nosso município está, não digo jogado às traças, mas certamente está desassistido pelas empresas de ônibus, pela própria Agergs, que é a agência que regula esses serviços públicos, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, que agora teve contra ela essa determinação do Tribunal de Contas do Estado, e precisou isso? E aí eu pergunto, precisou isso? Precisou o TCE, Tribunal de Contas do Estado, apontar que essa cobrança indevida não pode acontecer? Já é um absurdo a cidade turística como Nova Petrópolis não ter uma estação rodoviária pleno, uma estação rodoviária em que haja venda de passagens, em que haja um atendimento, que não deixa de ser também uma forma de atendimento de informações para o turista. Aquela pessoa que chega de fora, ela está desassistida tanto quanto uma pessoa aqui do nosso município. Só que a pessoa que vem de fora, ela não conhece Nova Petrópolis. E aquela pessoa que vem de ônibus, a primeira informação que ela tem, ou que deveria ter, é justamente no guichê, no local onde se vende passagens, e que Nova Petrópolis não há. Porque, acreditem, há pessoas que vêm de ônibus visitar nosso município. Sim, tem muita gente. Inclusive tem pessoas que pegam ônibus em Gramado, vêm almoçar aqui no nosso município, vêm em Nova Petrópolis. Eu mesmo já me deslocando de ônibus, já faz algum tempo, eu ouvi a conversa de turistas, pessoas que vinham para Nova Petrópolis, até falando sobre a expectativa de visitar o nosso município. E a conversa fluía. A gente percebia que eram pessoas de várias localidades do nosso Brasil. E que vêm de ônibus. Vinham e vêm de ônibus. Ao chegar em Nova Petrópolis, elas ficam desassistidas. Obviamente, é claro que não totalmente, mas não por um atendimento que deveria ser prestado na própria estação rodoviária, por um atendente, por alguém que não apenas vende passagens, vende também a imagem do nosso município. Ontem, inclusive, recebendo aqui o Valmor Heckler, ele que é coordenador do Conselho Municipal de Turismo, ele que está à frente, então, desse conselho, ele comentava justamente sobre os vários profissionais, as várias empresas ou entidades para garantir a heterogeneidade, heterogêneo, de ser uma entidade plural, o conselho, e entre os quais os taxistas, porque os taxistas do nosso município precisam também ter informações, não somente ter informações precisas, mas dar informações para os turistas. E olha que, acredito eu, pelos comentários, inclusive na Câmara Municipal de Vereadores, a grande maioria, se não a totalidade dos taxistas, estão fazendo a contento, esse papel de não apenas transportar o turista de um local para o outro, mas também de informá-lo, também de encantá-lo, também de dar indicações, indicar locais a serem visitados. E isso está ocorrendo. Só que o passageiro de ônibus, ele chega aqui em Nova Petrópolis e não encontra esse que deveria ser um serviço primordial, que é justamente atender aquele turista que vem de ônibus
não no sentido apenas de informá-los sobre passagem de ônibus, não somente o preço, mas também dar sugestões, falar sobre a cidade, mas nem ao menos venda de passagem há no nosso município. Não vou fazer um juízo de valor em relação à questão do banheiro, conservação. Já fizemos reportagens, até aqui na rádio também comentando, no Nossa Terra, sobre a situação do nosso terminal rodoviário de Nova Petrópolis, que em momentos anteriores estava mal conservado. Talvez hoje ainda esteja. Antes de fazer esse comentário aqui, eu não fui até o local para verificar em loco. Mas há aquele ditado que diz, né? Sujo que nem banheiro de rodoviária. E será que isso é uma boa imagem que se passa para o turista? Para a pessoa que vem de ônibus? Quando dá esses áreas de abandono? É o que indica a nossa estação rodoviária. Agora, quando a gente lê uma notícia como essa, Tribunal de Contas do Estado emite medida cautelar determinando que a Agergues adote medidas para cessar a cobrança da tarifa de embarque de passageiros que não se utilizam dos terminais rodoviários no transporte intermunicipal de longo curso e suburbano do interior. Quando precisa-se uma decisão dessa natureza, partindo do Tribunal de Contas, a gente se sente ainda mais abandonado. Aliás, injustiçado. Mais do que isso, ludibriado, porque estamos pagando por um serviço que não há. A medida é resultado da análise realizada em uma inspeção especial, provocada por uma denúncia encaminhada à ouvidoria do TCE. De acordo com a área técnica do Tribunal de Contas, os cálculos da tarifa aprovados pela Agergues nos últimos 3 anos contemplam a cobrança indistinta de uma alíquota de 11%. 11% que tem por objetivo remunerar os serviços prestados pelas estações rodoviárias, ainda que parte dos usuários não embarque nesses terminais. Está se falando aqui, inclusive, de que parte dos usuários pegam ônibus, como se diz, em paradas que ocorrem ao longo da estrada, ao longo da rodovia. Às vezes os municípios, como faz Nova Petrópolis, os protege das condições climáticas adversas, as intempéries, a chuva, o vento, o frio. Mas há municípios, há lugares em que essas pessoas nem mesmo estão num local em que haja proteção, porque não há a casinha, né? Não há a cobertura de parada de ônibus. E estão pagando 11% do valor da passagem para embarcar naquele ônibus por um serviço que não lhe é prestado. Não lhes é prestado. Injustiça total. Não poderia se esperar outra coisa que não fosse uma decisão e que inclusive fossem reembolsados, porque isso aqui, né? Isso aqui é roubo. Estão sacaneando, né? Estão metendo a mão no bolso do usuário dos transportes coletivos. Agora, acreditando que dificilmente vai se poder ressarcir, indenizar essas pessoas que já pagaram, ficaria aqui a sugestão para a municipalidade de Nova Petrópolis entrar ela com uma ação contra a Agergues ou quem quer que seja. A princípio deveria ser contra a Agergues, acredito eu, já que ele é órgão regulador, ela é a agência de regulação dos serviços públicos delegados do Estado. Se assim já não fez. Porque essa cobrança aqui na nossa estação rodoviária, sim, há uma cobertura, sim, há um banheiro bem conservado, mal conservado, enfim, existe. Mas ainda não existe aquilo que é básico para essa cobrança.
que é justamente ter essa estrutura que é para garantir os serviços prestados pelas estações rodoviárias. E aí entendo eu que esse serviço básico seria o quê? O mínimo, que é a venda de passagens. Que é alguém para receber o usuário e poder lhe dizer: o seu ônibus parte daqui a tantos minutos, a sua passagem custa tanto. Isso é o básico, mas Nova Petrópolis tem a obrigação de fazer mais. Quem sabe, esses 11% não dessem para ter alguém efetivamente lá para atender esse turista que vem de ônibus? Quanto significa esse valor? Quanto resultaria esse valor que está sendo cobrado já indevidamente há 3 anos? Qual que é o valor? Qual que é o montante disso? Não cabe a mim responder. Fica para a Prefeitura Municipal, verificar isso e ver uma forma de fazer retornar ao cidadão lesado, sob forma de serviços bem prestados, esse valor que lhe foi cobrado indevidamente. Claro, não vamos poder correr atrás daquelas pessoas que já pagaram e não terão ressarcidos esses valores, mas a cidade como um todo está sendo lesada. Afinal de contas, se está sendo cobrado esse valor, em Nova Petrópolis há uma estação rodoviária incompleta, há um terminal rodoviário, tão somente um local onde passageiros embarcam e desembarcam de ônibus. Essa realidade significa que, longe daquilo que idealiza essa tarifa, o que deveria dar a cabo a essa tarifa, está sendo atendida no nosso município. Assim como aqueles que pegam ônibus levantando a mão nas nossas rodovias, em paradas de ônibus que não estão muitas vezes nem sinalizadas, Nova Petrópolis, em grau menor, é claro, também está sendo lesada por essa cobrança indevida de 11%. Não é pouca coisa não. Dá para ir atrás e fazer melhor para o turista, para o nosso munícipe. Todos estão sendo lesados. Cabe ao Poder Público Municipal encaminhar ou buscar informações e, se for o caso, ressarcimento ou indenização por esse valor que está sendo cobrado de todos nós indevidamente. Falo todos nós, não somente aquele usuário, porque todos estamos tendo um serviço capenga aqui no nosso município em termos de transporte público.